Olá, pessoal. Eu sou o professor José Henrique, sou do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá, e esse ambiente onde nós estamos aqui é o Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etnohistória, que nós carinhosamente chamamos de Túlia, que é onde eu trabalho, o meu local de pesquisa, junto com as atividades docentes, incluindo aquelas no Prof. História. A professora Solange me convidou para dar uma breve aula sobre a temática estudos de caso e pesquisa qualitativa. Eu vou verticalizar essa temática, que é muito ampla, extremamente ampla, para uma questão específica, que é a temática da história local. Vamos fazer uma série de comentários bastante breves, todos eles, mais interessados em levantar alguns pontos que poderão futuramente ser aprofundados. Faremos, então, uma série de comentários sobre ângulos dessa atividade, que é a pesquisa em história local, desde a própria ideia de local até alguns exemplos e algumas possibilidades de trabalho nessa área. Como o nosso motivo, o leitmotiv da aula é a ideia de estudos de caso, eu vou começar fazendo um comentário sobre isso, o que significa isso, e depois, como eu disse, pegar um aspecto apenas, ou, para ser mais preciso, tomar a ideia de história local como uma atividade de pesquisa que pode ser enquadrada, pelo menos a partir de uma certa definição, que não é a única, mas é a definição que eu adotarei nesta aula, a partir de, enfim, dessa ideia de uma história local que trabalha com casos. A história local é uma atividade que seria um caso dos estudos de caso, ou ainda um elemento de um conjunto de atividades mais vasto, que nós poderíamos chamar de métodos ou técnicas, ou, como eu prefiro, procedimentos de estudos de caso. A palavra caso, eu vou ler um trecho de um dicionário publicado no século XIX, de língua portuguesa, o dicionário do Eduardo de Faria, publicado em Portugal na primeira metade do século XIX. Esse novo dicionário da língua portuguesa apresenta a sua voz, caso, de uma maneira bastante ampla e que pode funcionar muito bem como o ponto de partida para essa primeira parte do nosso comentário. Ele diz o seguinte: caso, do latim casus, de casum, que por sua vez vem de cadere, cair, suceder, acontecer. Em português, caso significa fato acontecido ou possível, sucesso, acontecimento, acidente, acaso, lance da fortuna, circunstância, ocasião, conjuntura, ocorrência, ação ou feito em matéria criminal, assunto, matéria para se consultar ou propor, conta, estimação que se faz de alguma pessoa ou coisa, desinência dos nomes nas línguas em que eles se declinam, como na grega e na latina, e assim por diante. Ou seja, a palavra caso tem uma enorme quantidade de acepções desde há muito tempo, por isso eu escolhi um dicionário do século XIX, e essas acepções levam a circunstâncias elocutórias completamente diferentes, levam a se falar de coisas completamente diferentes, e há mesmo as expressões mais recentes, né?
por exemplo, a expressão que tem numa canção muito conhecida, eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar, ou ainda expressões como fulano está de caso com Beltrano ou de caso com Cicrana, e assim por diante. Essa palavra vai sempre adquirindo novas acepções, novos significados, o que enriquece a sua polissemia, mas cria, obviamente, problemas quando alguém diz que está praticando um estudo de caso. A ideia de estudo de caso, normalmente, quando se faz a etiologia dessa ideia, ela está ligada à medicina e às ciências jurídicas. E tem sempre a ver com uma particularidade. Estudar alguma coisa particular para obter ou um conhecimento particular dessa particularidade, isto é, no sentido mais específico possível da palavra caso, aprender sobre um caso para intervir sobre esse caso, é o que fazem os médicos, e é também o que fazem os detetives, o que fazem os policiais, o que fazem os advogados, mas também a ideia de caso como sendo o elemento de um conjunto, ou seja, um caso que faz parte de uma coleção de casos que guardam alguma similitude entre si e que, por sua vez, compõem uma totalidade, compõem um conjunto de fenômenos. Quando nós falamos estudos de caso, no sentido mais simples da palavra, nós estamos exatamente falando em aprender a partir de uma singularidade ou a partir de uma particularidade, aprender o máximo que podemos, claro, fazendo uso de aprendizagem adquirida com outros casos, fazendo uso de conceitos que têm a ambição da generalização, fazendo uso de tradições adquiridas de conhecimento, para, a partir desse caso densamente estudado, primeiro, aprendermos sobre ele. Segundo, buscarmos em casos semelhantes aquilo que há em comum e aquilo que há de diferente, isto é, praticarmos a comparação. E terceiro, o que é mais condizente com as ambições do saber científico, aprender com o caso e buscar, a partir desse caso, propor generalizações. Note-se que quando nós falamos essa frase, a partir de um caso, propor generalizações, muitas pessoas podem ficar ressabiadas com isso, uma vez que, de um modo geral, acredita-se que a generalização é feita a partir do somatório de muitos casos. O problema é que nós nunca saberemos quantos casos são necessários para que se faça uma generalização. Não há como saber. O que se sabe são os casos que não validam a generalização ou que validam a generalização. Em outras palavras, podemos generalizar a partir de um caso. Porque os casos subsequentes ou validarão esse enunciado generalizador ou estabelecerão limites a ele. Não vão negá-lo necessariamente, mas vão dizer que ele só vale para uma certa coleção de casos e não para todos os casos mais ou menos semelhantes. Portanto, a perspectiva dedutiva é muito interessante nesse ponto. Estudamos casos em busca de aprender sobre o caso, em busca de intervir sobre o caso, mas também em busca de generalizar essa aprendizagem sobre esse caso. Como eu disse, se nós entendermos que a história local é um caso dos estudos de caso, insisto, ela pode ser compreendida de várias outras maneiras. Eu mesmo, em alguns trabalhos, tive um entendimento bem diferente deste que estou fazendo uso agora. Neste momento, precisamente para associar a ideia de estudos de caso com a ideia de história local, eu estou julgando pertinente a ideia de que história local é um caso dos estudos de caso.
que, por sua vez, são expressões evidentes de pesquisas qualitativas. Mas não somente. Estudos de caso podem ser quantitativos. Aliás, preferencialmente que o sejam. No entanto, eu estou aqui estabelecendo duas limitações. Me referirei apenas ao elemento qualitativo e me referirei apenas à ideia de história local como caso dos estudos de caso. Vamos entender que os estudos de caso se referem a unidades significativas do ponto de vista do conhecimento, unidades cognitivamente significativas, ou melhor ainda, unidades gnosiologicamente significativas. Isso quer dizer que nem tudo é um estudo de caso. Isso quer dizer que um estudo de caso é uma atitude científica, um procedimento que visa conhecimento. E, preferencialmente, visa gerar informações para que esse conhecimento se transforme em aprendizagem sobre o objeto estudado de imediato, mas também aprendizagem conceitual, aprendizagem sobre como formular hipóteses melhores, mais eficazes, quando nos encontrarmos com casos similares, conhecimento no sentido, enfim, de adquirir informações relevantes para aumentar nossa quantidade de redução de incerteza. Não exatamente nossa quantidade de certezas. Isso não é uma prática científica. A prática científica não aumenta o número de certezas, muito menos está preocupado com aumentar o número de verdades. A prática científica reduz as incertezas, diminui a quantidade de erros e está de bom tamanho. Já que a prática científica não é uma prática em busca da verdade última, não é uma prática dogmática, não é uma prática que existe a despeito do debate ou a despeito de pôr-se à prova. Muito pelo contrário. Só há ciência quando há o ato de pôr-se à prova. Pôr-se à prova significa estar disposto a ser questionado, estar disposto a ter as evidências discutidas, estar disposto a ter os conceitos problematizados e, consequentemente, estar disposto a aquele sentimento de ter reduzido incertezas ir por água abaixo para um novo patamar de incertezas. Então, os estudos de caso, como procedimentos científicos, eles devem, antes de mais nada, partir da ideia de serem casos, isto é o caso de ser estudado? Quando é o caso? Quando não é o caso? É o caso quando se trata de aprender sobre um objeto construído cientificamente. Essa frase já indica duas opções epistemológicas muito claras. Primeiro, a diferença entre o objeto do qual se parte e o objeto ao qual se chega. Darei vários exemplos sempre relacionados à história local e regional. Quando se vai estudar, por exemplo, um determinado município, digamos o sistema escolar de um município, parte-se dos dados disponíveis. Preferencialmente aqueles indicadores quantitativos que o próprio município produz, ou que o Estado da Federação produz, ou que o próprio governo federal produz. Parte-se também de uma série de dados que são obtidos tacitamente e que, com frequência, são muito bons para o trabalho intuitivo, que é parte do ato científico. Pessoas que nós conhecemos, boatos que nós ouvimos, disse-me-disses com os quais nós convivemos, que nós ouvimos aqui e acolá, informações obtidas através de conversas informais, informações obtidas através dos mais diversos atores que compartilham a vivência dentro desse sistema escolar municipal. Mas no momento em que nós chamamos esse sistema escolar, por exemplo, de uma organização complexa, nós já lhe demos um status. Nós já saímos do eminentemente empírico, do imediato,
traduzido sob a forma de alguns dados estatísticos, de algumas falações cotidianas que nós captamos, de uma conversa mais ou menos rigorosa que nós tivemos aqui e acolá com alguém, para um conceito sociológico razoavelmente rigoroso, um conceito de organização complexa. E no momento que nós escolhemos trabalhar com a ideia de que um sistema escolar é uma organização complexa, por sua vez, composto por um conjunto de organizações complexas menores, as escolas, nós não apenas fazemos uso de um conceito, como estamos dando uma direção à nossa investigação. Nós estamos trabalhando com um conceito muito claro, que exclui todo um universo conceitual, mas inclui, por sua vez, todo um universo conceitual. Então, no momento em que nós iniciamos o trabalho com conceitos, nós já estamos nos afastando da empiria imediata, daquele mundo do qual nós partimos, e estamos trilhando um caminho, métodos, né, no termo grego tradicional, nós estamos praticando, né, um percurso, estamos adotando uma metodologia visando compreender não mais aquele dado imediato, mas compreender a combinação de muitos elementos, os dados imediatos, os vários conceitos que nós utilizamos, as primeiras hipóteses que nós começamos a aventar, hipóteses herdadas da tradição de pesquisa, hipóteses geradas pelo próprio ambiente de emprego da expressão conceitual, organização complexa, hipóteses que começam a brotar da nossa investigação. Então, o nosso objeto vai se distanciando cada vez mais daquele objeto primário, primitivo, imediato, que foi a nossa motivação. Ele vai ganhando um contorno cada vez mais construído, cada vez menos palpável, mas cada vez mais preciso. Ele passa a adquirir uma conformação de objeto científico e não somente de um objeto da percepção imediata, não apenas, para usar a expressão de Bergson, um dado imediato de consciência, mas um dado construído pelo processo de conhecimento. Então, é o caso quando nós estamos diante de algo que nós consideramos relevante, mas nós precisamos demonstrar a relevância desse caso. Podemos até começar achando que algo é o caso e, no final das contas, chegarmos à conclusão que não foi caso coisíssimo algum. Simplesmente era um objeto irrelevante ou, o que é pior, dificilmente a realidade é irrelevante. O grande problema não é a realidade, o grande problema somos nós. O modo como nós nos dispomos a investigar, o modo como nós enquadramos esses elementos da realidade que são os nossos pontos de partida. Às vezes nós, para usar uma expressão dos antigos, damos com os burros na água. Isto é, começamos uma pesquisa, fazemos uma pilha enorme de papel cheio de documentos, acionamos os mais diversos sites na internet, mas não cuidamos de fazer aquilo que, numa expressão, digamos, um tanto policialesca, mas verdadeira, de Pierre Bourdieu e do Jean-Claude Passeron, não cuidamos da vigilância epistemológica que nós precisamos fazer. Precisamos vigiar o que nós estamos fazendo, precisamos interrogar o que nós estamos fazendo, precisamos, enfim, fazer um feedback contínuo da nossa investigação. Senão podemos chegar lá no final e não termos chegado a lugar algum, né? Então, é o caso e nós temos que perguntarmos o tempo todo ao longo da pesquisa. Está continuando? Está sendo o caso? Continua sendo o caso? Ou já deixou de ser o caso há muito tempo e nós não percebemos, né? Nesse sentido, pessoalmente eu entendo que a pesquisa em história local
é sempre o caso. Mais ainda, a pesquisa em história local, ela é não somente um caso extremamente pedagógico de se trabalhar, como uma boa forma de nós transitarmos num rito acadêmico de passagem de uma vida adolescente para uma vida adulta. A história local exige de nós muito mais do que a chamada grande história. Aquela história que basicamente nós generalizamos a partir de uma pequena região do mundo, ou ainda aquela história que nos é muito próxima porque ela é feita à distância por literatura de segunda mão, ou ainda por fontes secundárias. Aquela história, enfim, que nós não podemos fazer sozinhos. Ou ainda não podemos gerar muito conhecimento novo, porque é a grande história, é aquela história que resulta do trabalho de multidões de historiadores. A história local costuma ser uma atividade singular, uma atividade solitária, uma atividade que nos transforma em pesquisadores adultos. É hiperdesprezada, como muitas coisas são bastante desprezadas na pesquisa acadêmica, já vou falar disso. É difícil saber por que desprezam a história local. É difícil saber, principalmente porque em alguns lugares ela é muito cultivada. E mais difícil ainda quando nós percebemos que, a não ser por razões comerciais, alguns trabalhos de história local foram vendidos como se fossem trabalhos de qualquer outra coisa menos de história local. Alguns me vêm imediatamente à cabeça, mas eu gostaria de lembrar de um que foi muito famoso há 30 anos, e de alguma maneira foi um dos livros mais mencionados na segunda metade do século XX, que era um livro de história local, mas que me conste, e eu li muitas resenhas a respeito dele, esse tema jamais foi abordado dessa maneira, que é o livro do Emmanuel Leroy-Ladurie sobre Montaigu. Um estudo de uma localidade, um estudo extraordinariamente brilhante de uma localidade, mas que foi vendido mundo afora como uma nova técnica de fazer pesquisa, uma nova pegada, um novo modo de abordar velhas questões, mas timidamente evitou-se falar que era um trabalho de história local. Por quê? Porque no meio acadêmico a expressão história local não é muito bem vista. Não é muito levada em conta, embora no Brasil, na Argentina, em alguns países latino-americanos, além desses, nos anos 80 e 90 ela foi muito cultivada por conta da consolidação dos programas de pós-graduação. Então, achou-se que valia a pena teorizar sobre o fenômeno local, discutir a diferença entre local e regional, falar de processos de territorialização na história, falar sobre, enfim, pequenas unidades espaciais. Porém, parece que nós entramos, 20 anos atrás, em um outro circuito de questões. A história local conheceu sua glória no Brasil nos anos 80 e 90, mas agora parece que já não é tanto assim. As análises conceituais não desapareceram, mas minguaram nas revistas mais conhecidas. O diálogo bastante fecundo com a geografia, na minha compreensão, não deveria ser jamais um diálogo. Não entendo história e geografia como algo tão separado assim, mas, enfim, o diálogo entre história e geografia praticamente desapareceu mais uma vez, né? E foi a discussão sobre história local e regional que tinha reavivado essa discussão, mas hoje o que se vê é uma redução notável do interesse
pela questão metodológica da história local. Ela continua sendo feita? Sim. A gente acompanhando as publicações, a gente repara que ela se naturalizou, ela se tornou uma coisa normal no nosso meio. Mas já não tem aquela pompa que se procurou dar, uma pompa estratégica, uma pompa fundamental que se procurou dar a ela nos anos 80 e 90. Uma pena. Muitas questões continuaram abertas, muitas questões puderam ser redefinidas a partir das planilhas de investigação dos geógrafos, dos planejadores. Muitas coisas foram redefinidas e muitas possibilidades de novos tratamentos apareceram a partir da popularização das técnicas de geoprocessamento. Todavia, algumas coisas aconteceram que levaram a um desinteresse pela discussão teórica no plano da história local e da história regional. Aconteceu também, paralelamente, um afastamento do interesse por história econômica, do interesse por história demográfica. Essas áreas, que talvez sejam caras ou trabalhosas, elas ficaram um pouco marginalizadas nos últimos tempos na pesquisa histórica brasileira. Em alguns países vizinhos, elas continuam sendo praticadas, no Uruguai, no Chile, na Argentina, na Colômbia, mas o que se nota é uma colocação em plano secundário dessas técnicas de investigação, dessas temáticas, desses objetos, e a história local e regional padece com isso. É claro que não há exatamente um único modo de se fazer história local e regional, e, consequentemente, as novas metodologias, os novos interesses, os novos objetos que foram tão cultivados nas 2 últimas décadas no Brasil, não excluem a história local. O problema é que, muitas vezes, o que a gente tem reparado é uma dificuldade muito grande de trazer o local, trazer o regional para o campo de discussão, por exemplo, nas áreas de cultura, nas áreas dos estudos de representação, porque aparentemente a documentação parece não apelar tanto para isso. Parece que falta uma conexão com a generalidade, com as ideias mais amplas, com as mentalidades mais amplas, os imaginários mais amplos. De toda maneira, eu entendo que há uma longa, trabalhosa e fecunda agenda de pesquisa nessa área, e eu gostaria de mencionar algumas questões a esse respeito agora. Serei um pouco mais sistemático do que fui até então e vou tratar de alguns pontos técnicos e metodológicos mais específicos. No que diz respeito, insisto, a entender história local como um caso dos estudos de caso. E entender também história local a partir de 2 elementos que eu gostaria de defini-los desde já para esta aula. Fique claro, eu mesmo adotaria outras definições noutras circunstâncias. Eu entendo que não existe uma única trilha para trabalhar com isso. Mas entendo que, uma vez que nós escolhemos uma trilha, é importante que ela seja bem coordenada. É importante que nós saibamos estabelecer o mapa dessa trilha. Então, à medida em que eu vou demarcar 2 pontos centrais para a definição de história local, não quer dizer que para toda e qualquer pesquisa
que se autodenomine uma pesquisa de história local, logo elas têm necessariamente que partir desses dois pontos. Quer dizer que, para esta aula, eu escolhi como um motivador, como um ponto para estabelecer claramente as minhas coordenadas, o meu mapa, esses dois marcos. Né? O primeiro marco é a ideia de objetos pequenos. Quando eu me refiro a objetos pequenos, eu não estou falando de conceitos, obviamente. Estou falando de lugar como territórios pequenos, espaços alcançáveis, mapeáveis, com razoável precisão. Então, o local aqui num sentido fortemente territorializado. Poder-se-ia dizer que o local ele é um território abstrato. É uma geometria não empírica, uma geometria obtida conceitualmente. Claro que se poderia fazer isso. Poder-se-ia trabalhar, por exemplo, com a ideia de local a partir de um circuito construído conceitualmente, mas não é este que eu estou trabalhando aqui. Muitos autores que trabalham com questões de história regional foram muito felizes elaborando os circuitos regionais a partir de uma abstração, de uma região que não estava dada de imediato, mas foi construída. Basta lembrar dos trabalhos do Juan Carlos Caravaglia, na Argentina, extremamente ricos do ponto de vista da construção do conceito de região. Mas não é disso que se trata aqui. Então, eu estou excluindo a região, excluindo o espaço conceitualmente construído. Eu estou trabalhando com a ideia de um território empiricamente dado. Um território, digamos assim, no sentido geográfico mais elementar, mais imediato, diria até mesmo mais vulgar. O chão que se pisa, o ar que se respira, numa determinada coordenada espacial. O segundo ponto, fortemente ligado a esse, é a ideia de um local como sendo algo que não está dado de imediato como exemplo de, mas um local do qual se parte precisamente por sua singularidade, por aquilo que ele tem, que nós esperamos que ele tenha nele próprio, que não seja apenas mais um caso de. Então, a ideia de história local aqui inverte o polo e, ao invés de entender que o local é o caso de uma somatória de locais, o local é algum lugar que vale a pena justamente por aquilo que nós temos a impressão que é singular nele. Noutras palavras, estudar o que todo mundo já sabe e fazer uso de um lugar para encontrar nesse lugar o que todo mundo já sabe não tem graça nenhuma, é perda de tempo, é pura e simplesmente não produzir conhecimento. E dá para produzir conhecimento com a mesma quantidade de tempo que se perde não produzindo conhecimento algum. Apenas embromando, apenas querendo encontrar num lugar aquilo que todo mundo já encontrou em outros lugares. Isso é só metade da pesquisa. Olá, pessoal, novamente. Eu encerrei a nossa aula anterior falando que abordaria a temática de história local, sempre lembrando que tudo isso que eu estou dizendo está sob o guarda-chuva da ideia de pesquisa qualitativa. É claro que, à medida em que esse guarda-chuva foi aberto, outros foram fechados. Eu não vou ficar aqui entrando nas discussões, que são sempre muito interessantes, mas nós perderíamos tempo, porque iríamos muito longe sobre diferenças entre qualitativo e quantitativo, complementaridade, exclusão. Essas são temáticas
frequentes nos livros de metodologia, nem sempre são abordadas de uma forma clara. Aliás, os livros de metodologia costumam presumir coisas demais, costumam presumir a facilidade dos acessos aos documentos, costumam presumir que todos nós temos muito dinheiro para fazer pesquisa, costumam presumir que nós temos tempo, e também costumam presumir que nós temos uma discussão acumulada sobre uma série de questões de natureza teórica que não são tão simples e, muito pelo contrário, não são tão consensuais quanto muitas vezes os metodólogos imaginam. De toda maneira, o que é importante é que, neste caso, nestas aulas, trata-se de pesquisa qualitativa, ou seja, aquele tipo de investigação na qual, primeiro, o recurso a dados estatísticos, a dados seriais, a dados que demandam o trabalho com equações ou com quaisquer outras idealidades matemáticas é secundário. Então, nós chegamos a uma série de conclusões sem precisarmos do aporte estatístico ou do aporte numérico. Por outro lado, a pesquisa qualitativa ela costuma ser realizada sem a subordinação tão rigorosa aos modelos estatísticos que a pesquisa quantitativa implica. Portanto, a pesquisa qualitativa acaba sendo um pouco mais livre, menos constrangida e, obviamente, sujeita a critérios de validação e rigor diferentes da pesquisa quantitativa. Dito isso, neste guarda-chuva da pesquisa qualitativa, eu vou falar um pouco sobre história local, dentro de dois parâmetros que eu havia anunciado. O primeiro deles é o fato de que podemos entender que a história local é, antes de mais nada, um procedimento de investigação de relações entre sociedades e tempo dentro de um recorte espacial razoavelmente bem definido. Quando eu falo razoavelmente bem definido, quero dizer duas coisas bem claras. A primeira é: o local de partida não é o mesmo que o local de chegada. Segundo, a história local é um processo de construção de um local. Neste sentido, eu estou afirmando uma postura não empirista, uma postura... Esses são os nossos companheiros aqui da nossa tulha. São as aves que estão cercando, querendo participar avidamente da nossa aula. Agora não devem estar se sentindo ameaçadas. O local, o nicho delas está inspirando um certo sentimento de segurança. No entanto, toda essa barulhada provavelmente foi motivada por alguém que está passando nas imediações, está sugerindo às aves algum tipo de ameaça. Provavelmente elas devem ter posto ovos recentemente ou mudaram recentemente para aquela área onde elas estão, e sempre há essa reação, esse temor de serem atacadas, né? A territorialidade dos animais, acabamos de ter esse exemplo, é muito diferente da territorialidade dos humanos. A nossa territorialidade não é totalmente dada por essa situação ecológica, né? As culturas são diferentes das condições ambientais. Então, nesse sentido, quando nós falamos de local, não estamos nos referindo a uma situação estritamente ecológica, mas a uma situação da experiência social, a qual pode ser alterada por uma intervenção, pode ser modificada profundamente. Mas, antes de mais nada, eu estou dizendo que é preciso distinguir a história local praticada, digamos assim, por historiadores pouco profissionais,
pelos cronistas, por aqueles indivíduos que têm um interesse genuíno, honesto, admirável com frequência pelo passado de uma determinada área, mas que não tem necessariamente em suas cabeças aquele conjunto de exigências que caracterizam o nosso ofício. Então, eu me refiro a uma história local praticada academicamente, praticada com parâmetros científicos. Então, ao dizer que o local de chegada é diferente do local de partida, eu estou estabelecendo uma distância grande entre aqueles que partem do local e voltam para ele. Por exemplo, aqueles indivíduos que fazem história de municípios. De um modo geral, o local do qual eles partem é o local ao qual eles chegam. Ou talvez eles nunca tenham saído desse mesmo local. E isso acaba tendo uma série de implicações, como, por exemplo, a presunção de que o município se explica por si próprio, ou ainda a presunção de que os indivíduos que vivem dentro do município têm determinadas características muito peculiares em suas interações e, consequentemente, essas interações podem ser explicadas dentro da própria convivência no município, sem demandarem relações com o ambiente externo. É muito comum que histórias de município não mencionem nem mesmo o contexto regional no qual eles estão alocados. Muitas vezes esquecem completamente em que estado da federação esses municípios estão. Com frequência presumem que a história, no sentido mais imediato da palavra, né, o trajeto dos indivíduos que vivem naquele município, as instituições do município, têm uma vida tão própria, têm uma potencialidade autoexplicativa tal que é como se o município estivesse pairando no ar. É muito comum isso. E é muito comum também que se faça histórias locais marcadas por esse empirismo excessivo, tendo por justificativa uma relação topofílica, uma relação na qual há uma simpatia, ou há, digamos assim, um envolvimento emotivo positivo entre os indivíduos e o lugar no qual eles estão. Raramente nós vemos histórias locais heterotópicas, isto é, histórias de desprezo ao local. Aliás, naquilo que eu me referi anteriormente, que foi o grande movimento de valorização da história local e regional nos anos 80 e 90 no Brasil, havia muita gente que partia da premissa de que as pessoas tinham uma relação afetiva com o espaço no qual elas estavam e, por isso, deveríamos escrever a história desse espaço, porque era uma demanda de afetividade e memória. Ora, bolas, muitas pessoas simplesmente odeiam o lugar onde vivem. E não quer dizer que elas não tenham história. Muitas pessoas ficam doidas para ir embora de onde elas estão. Não quer dizer que o desejo de ir embora não tenha a mesma legitimidade como um processo na história que o desejo de ficar. Amor e ódio não devem ser excludentes no que diz respeito às emoções, aos processos sentimentais na história. Então, a ideia de que os indivíduos compartilham laços afetivos com um determinado espaço, isso os induz a terem memórias afetivas compartilhadas e, portanto, seria uma boa justificativa para se fazer história local, é apenas uma possibilidade. Mas, infelizmente, essa exagerada ênfase nas relações afetivas positivas acabou muitas vezes fazendo com que se escrevesse história local com falsas premissas. E o resultado disso foi muito pouco palpável do ponto de vista da aprendizagem,
da capacidade de se gerar conhecimento comparável com outras regiões e assim por diante. Então, uma coisa que me parece fundamental é que se tenha, em relação ao local que se está estudando, eu já falei que o local aqui na minha falação ele tem a ver com unidades espaciais pequenas, que se tenha com esse local o mesmo rigor que se tem quando se pretende estudar a história do Estado brasileiro, a história das relações imperialistas internacionais, a história das representações coletivas da loucura, ou seja, de entidades que, por definição, parecem mais vastas e pouco localizáveis espacialmente. Então, o rigor é o mesmo. Esse é o primeiro ponto que eu insisto. O rigor é o mesmo. Se desejamos fazer o estudo em um local bem demarcado, é porque ele é o ponto de partida. Se ele for o ponto de chegada, com muita frequência nós nos iludimos no processo de produção de conhecimento científico. Estudar um município não é contar a história oficial desse município, porque o próprio município tem que ser problematizado enquanto tal. As relações de poder que o envolvem, as relações desse município com o município que anteriormente o abrigou, as relações desse município com entidades federadas mais amplas. O município em si não é uma história própria. Essa é a forma empirista tradicional de se contar a história, como se ele tivesse vida própria e autossuficiente. Então, ponto fundamental é ter claro que é um referente espacial, mas é um referente que vai ser construído ao longo da pesquisa. Parte-se de um referente e chega-se a outro referente. Pessoal, um segundo ponto que me parece fundamental na pesquisa em história local, e esse eu quero realmente chamar muita atenção para ele, é o que eu chamo ali de uma ênfase na particularidade. Eu terminei a nossa aula anterior dizendo o seguinte, que se é para encontrar aquilo que todo mundo já sabe, não vale a pena fazer uma pesquisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Os estudos de caso, e dentro deles as histórias locais, não devem ser apenas um meio de você encontrar aquilo que maravilhosamente, brilhantemente, de maneira extraordinariamente retórica e eficaz do ponto de vista da capacidade de convencimento, alguém escreveu num texto. Muito bem, alguém escreveu um belo texto sobre determinado conjunto de fenômenos, sugeriu uma série de possibilidades de se generalizar o que se disse sobre esses fenômenos, mas não quer dizer que a gente deva partir para uma pesquisa empírica, para uma pesquisa numa determinada localidade, presumindo que necessariamente nesta localidade as coisas têm que acontecer do jeito que aconteceram dentro daquele texto que nós lemos e ficamos tão encantados com ele. É muito comum isso ocorrer no meio acadêmico por conta de certas exigências de produtividade, exigências de prazo, por conta de uma certa rotina fabril que toma conta do trabalho acadêmico, como toma conta de todos os tipos de setores da economia, enfim, de todas as formas de trabalho. Porém, isso é bastante complicado quando nós pensamos em termos do que nós de fato adquirimos sob a forma de conhecimento. Ou seja, o que não sabemos sobre um lugar. O que não está previsto neste lugar? Isto é, quando nós começamos a estudar uma determinada localidade, algumas coisas começam a aparecer diante de nós que parecem contrariar as nossas expectativas, as nossas previsões. Nós predicamos a realidade a partir do conhecimento anterior. Nós partimos muitas vezes de determinadas categorias sociológicas, antropológicas, historiográficas, etc., que nos parecem muito sólidas. E nós achamos que vamos encontrar isso em tudo quanto é lugar. Vou dar um exemplo muito conhecido. Muita gente acha que vai encontrar em todos os lugares do mundo sociedades funcionando de acordo com o modelo da teoria dos campos de Pierre Bourdieu.
Muita gente vai achar que vai encontrar em todos os lugares do mundo escolas se comportando exatamente de acordo com a teoria da reprodução do Bourdieu, ou a teoria do Martin Carnoy, ou a teoria da reprodução mitigada, digamos assim, do Mariana Enguita ou do Paul Willis, ou ainda do Michael Apple. Porém, pode acontecer de a teoria parecer tão extraordinária em termos formais, e como nós desejamos encontrar a prova, mais uma vez que ela é boa, não percebemos a realidade interrogando a eficácia dessa teoria. Não percebemos, por exemplo, que pode ser que nada daquilo que a teoria prevê esteja acontecendo diante de nós, só que nós não estamos conseguindo ver. Por quê? Nós estamos muito mais interessados em defender a teoria do que em discutir a teoria. E aí é um princípio fundamental de epistemologia. Uma teoria para ser questionada, senão ela vira dogma, senão ela deixa de ser ciência. Uma teoria que não admite questionamento não presta para nada. Uma teoria que não pode ser, para usar os termos epistemológicos corretos, refutada, que não estabelece limites à sua efetividade, essa teoria pretende coincidir com o universo, ela não serve para nada, porque está tudo dentro dela já. Ela é um proferimento quase que esvaziado de sentido. Para usar uma expressão latina, ela é um flatus vocis, ou seja, é uma fala aérea, é uma fala do vento, é uma fala sem grande eficácia cognitiva. Uma teoria boa, quando ela especifica sua área de validade, uma teoria boa quando ela não pretende dar conta de tudo, uma teoria boa quando ela ajuda a compreender a realidade à medida em que nós, a partir das evidências que dispomos, questionamos essa teoria. Se ela resiste, se ela mostra poder explicativo diante dos fatos, diante dos dados que nós estamos arrolando, aí ela é boa. Não confundamos uma teoria com alguns conceitos genéricos que constituem a teoria. Eu me referi na aula anterior à ideia de escola como organização complexa. O conceito de organização complexa é fundamental para a construção de teorias sobre a escola, ou pelo menos determinadas teorias ligadas a determinadas escolas de pensamento sobre o sistema escolar. Não quer dizer que a gente deve utilizar o conceito de organização complexa como pau para toda obra. Quer dizer que ele ajuda a elaborar uma reflexão sobre escola, uma escola, duas escolas, as escolas em um município, porque é um conceito que já se demonstrou bastante interessante como guia para pesquisas. Agora, quando a gente tem uma proposição teórica, vou dar um exemplo que talvez incomode algumas pessoas, mas é uma proposição que é literalmente um flatus vocis, é literalmente algo indemonstrável. A ideia de contradição entre as forças produtivas e as relações de produção, que durante décadas foi uma expressão fundamental no cosmos explicativo de um certo materialismo histórico que pretendia entender o mundo como uma crise permanente. Como demonstrar a ideia de contradição entre forças produtivas e relações de produção? Esse é um enunciado de quase impossível demonstração. Porque ele não é um enunciado que guie o conhecimento científico de maneira eficaz. É um enunciado tão macro-histórico, tão descolado das temporalidades mais comezinhas da vida, que ele acaba se tornando uma explicação genérica, evocada aqui e acolá para preencher o desejo de se compreender processos históricos, mas no final das contas ele não diz coisa com coisa.
ele simplesmente torna muito pouco palpável a ideia. Ela pode ser uma boa ideia como mobilização política. Ela pode ser uma boa ideia como construção de convicções ideológicas. Ela pode ser uma boa ideia como uma forma de nós olharmos o passado e pensarmos que ele pode nos ensinar alguma coisa para compreendermos melhor o presente, projetarmos o futuro, ou seja, a história é entendida como um instrumento da ação. Agora, do ponto de vista da pesquisa histórica, é uma ideia muito pouco palpável, é uma ideia quase que inexequível. E, no entanto, ela foi extremamente repetida, e é extremamente repetida ainda hoje, por uma série de pessoas que acreditam, sinceramente, que basta gerar esse enunciado que ele tem a potência explicativa, é um verdadeiro vulcão explicativo da história. E assim por diante, tem um monte de expressões que podem nos enganar, parecem bastante eficazes quando enunciadas filosoficamente, mas que são muito pouco palpáveis como guias para a pesquisa modesta na investigação histórica. Voltando à questão da particularidade, o que nós aprendemos em um lugar que não aprendemos no outro? Exatamente aquilo que é o particular nesse lugar. A particularidade nos permite interrogar a generalidade. Eu darei 3 exemplos de situações particulares. 2 dessas situações obtidas através de pesquisas arquivísticas minhas. E uma outra que eu vou me referir bastante genericamente, são pesquisas feitas por outras pessoas. Eu vou procurar sistematizar isso contando as circunstâncias da pesquisa e depois fechando, né, as conclusões dessa ênfase na particularidade. Então, o que significa esse contraste? Que é uma prática de história comparativa, né? Aquilo que nós fazemos consciente ou inconscientemente, nós estamos sempre fazendo comparações. Podemos aprender sobre vidas de pessoas, sobre interações humanas, sobre determinados dramas, sobre determinados momentos felizes ou momentos infelizes, sobre, enfim, os mais diversos tipos de processos. E aprender significa ver se eles ocorreram em outros lugares. E ver de 2 maneiras. Ver se aquilo que já foi estudado em outros lugares nos autoriza a tal verificação e ver na medida em que a gente pode fazer uma pergunta muito simples. Será que não reparamos isso antes, nas pesquisas outras que fizemos? Então, a singularidade das coisas e um conjunto de singularidades que forma a particularidade de um local, ela sempre nos trará elementos para a compreensão de fenômenos mais gerais. Por contraste, pela possibilidade que se abre para descobrirmos situações que não tínhamos verificado até então, né? Estavam pouco visíveis, ou estavam visíveis até demais e pareceram tão banais que nós não levamos em conta. É bom lembrar disso, não é? Algumas coisas que nós achamos óbvias demais, nós não enxergamos. Algumas coisas que nós achamos banais demais, nós não problematizamos. Então, o que aconteceu? O estudo da Ana Paula foi mostrando, pelo estudo da cotidianeidade daquelas jovens, pela longa série de experiências de moças que migraram para um lar em terra estranha, como é o título do trabalho dela, a possibilidade de nós aprendermos muito sobre interações humanas, sobre dimensões que poderiam abrir hipóteses para investigações em outras áreas. Mas isso tudo por quê? Porque ela verticalizou a investigação naquele local, naquele complexo de singularidades
que compõem uma particularidade local. Uma segunda pesquisa que eu quero chamar a atenção é da Letícia Fernandes, trabalho que ela defendeu no mestrado em História aqui na Universidade Estadual de Maringá em 2014, sobre nordestinos em Maringá. Esse é um trabalho que a mim sempre emociona muito falar dele, porque não foi um trabalho fácil, um trabalho de grande aporte quantitativo, então não é exatamente uma pesquisa qualitativa apenas. Ela fez um processamento preliminar de dados. Esses dados preliminares tomando por base registros eleitorais, aquelas certidões de eleitor que foram modificadas nos anos 90. Então, eles estão esse conjunto de registros, milhares de cédulas eleitorais, estão depositadas na Gerência de Patrimônio Histórico aqui em Maringá. O que a Letícia fez? Ela separou nessa quantidade gigantesca de registros pessoas de procedência nordestina e fez uma análise de corte estatístico inicialmente, mas depois com verticalização qualitativa. A análise delas consistiu no seguinte: primeiro, ela fez um levantamento das profissões, dos circuitos que essas pessoas percorreram no interior daqui da microrregião polarizada por Maringá. Tudo isso a partir dos carimbos, a partir das informações constantes nos registros eleitorais. O resultado disso é que ela trouxe aportes de dados que nós não conseguíamos obter a partir dos macrodados dos censos, por exemplo, que são censos decenais, ou mesmo dos censos quinquenais, embora mais precisos, não nos permitiam compreender alguns processos que somente esses percursos mensais, anuais, nos esclareceram. Havia uma presunção muito bem definida aqui na região norte do Paraná de que um número incalculável de pessoas, após a crise da cafeicultura e a transição para uma economia mais complexa e mais tecnificada, centrada no complexo soja, que teriam ocorrido migrações, levas migratórias gigantescas para o centro-oeste e para o norte do país. Isso se tornou um lugar comum. Todo mundo aceitando isso, escrevendo isso. E o curioso é que isso ocorreu há muito pouco tempo. A grande maioria de nós, digamos assim, estava viva quando isso aconteceu. E nós estávamos escrevendo sobre esse processo, presumindo que estava tudo muito claro. O que a Letícia fez? À medida em que ela começou a percorrer os dados sobre essas pessoas, ela começou a verificar que um número majoritário de, pelo menos, nordestinos na região não migrou para essas frentes do centro-oeste, para essas frentes do norte, mas migrou para as grandes cidades. Curitiba, Campinas, São Paulo. Outra coisa que ela percebeu é que o tempo de tentativa de permanecer na região foi muito maior do que nós imaginávamos. Porque à medida em que nós temos os dados decenais, ou os antigos dados da PNAD, que eram quinquenais, como base, nós não percebíamos essa circulação interna das pessoas. Então, a investigação da Letícia trouxe um horizonte de percepção, tomando por base um grupo específico de sujeitos, os nordestinos na região de Maringá, mas que pode ser generalizado ou pode permitir o levantamento de hipóteses para outros grupos mais ou menos homogêneos em termos de procedência. O que ela nos permitiu verificar foi que um refinamento, uma sutileza estatística maior, uma serialidade dos dados maior, pode mostrar uma realidade que nós estávamos desconhecendo solenemente,
porque sobre ela estávamos colocando uma realidade fantasiosa. Ou ainda, estávamos pegando todas as experiências e confundindo-as com algumas experiências. Estávamos perdendo as sutilezas, as nuances, os matizes, as diferenças entre estratégias de sobrevivência, entre decisões migratórias, marcadas por características de grupos distintos. Então, o local territorializado, inicialmente, foi a microrregião Maringá, Norte Novo de Maringá. Ali, nesse território circunscrito administrativamente, ela demarcou o espaço no qual inicialmente ela coletaria seus dados. Mas imediatamente após isso, começou a aparecer um espaço cuja topografia não estava dada de antemão. Que espaço é esse? O espaço dos percursos desses nordestinos, que não coincide com o espaço da microrregião. Então, o mapa ganha uma outra intensidade a partir dos dados processados pela Letícia Fernandes nessa investigação sobre nordestinos em Maringá. Mais uma vez, um trabalho cujo procedimento é muito pedagógico em termos do que é possível fazer em termos de história local, neste caso, estudando migrantes e logo depois imigrantes. Uma terceira questão de pesquisa que eu gostaria de mencionar, ainda sobre a temática local, tem a ver com algumas investigações pessoais minhas, que ainda não foram publicadas, talvez o sejam futuramente. Eu andei estudando a ocupação de algumas áreas no Vale Médio do Paranapanema, os municípios de Santo Inês, Itaguajé e, sobretudo, o município de Santo Inácio. Esse estudo se baseou inicialmente nos dados disponíveis, os dados do IBGE, os dados do IPARDES, do Governo do Estado do Paraná, os dados espalhados aqui e acolá pela imprensa. Mas, felizmente, eu consegui, aos poucos, ter acesso a documentos das cidades, em particular da cidade de Santo Inácio, e, através da contribuição de uma série de moradores que foram alimentando um museu histórico da cidade, nós podemos, enfim, dispor de diferentes tipos de documentos, infelizmente, nunca com potencial de serialidade suficiente para um corpus documental rigoroso, mas o suficiente para a gente formular boas ideias sobre a vida cotidiana em frentes pioneiras nas décadas de 1940, 1950, 1960. Períodos não tão longínquos, mas que muitas vezes, para determinadas regiões do país, e não tão distantes assim das grandes cidades, ainda era um tempo bastante remoto, um tempo historicamente bastante remoto. Né? Duas coisas me vêm sempre à memória quando eu me recordo das investigações que eu ainda estou conduzindo, ainda que nos últimos anos de maneira mais lenta, por conta de outros compromissos profissionais, pretendo retomar isso mais ostensivamente nos próximos meses, mas duas coisas me sempre vêm à cabeça. Primeiro foi quando caíram em minhas mãos alguns documentos relacionados ao Partido Social Democrático, que era o partido que exercia o poder nos anos 50 no estado do Paraná. Documentação sobre a organização partidária na cidade de Santo Inácio. Um pouco da correspondência entre os correligionários locais do governador, um pouco da correspondência interna do partido, nada muito
rigoroso, nada muito grande, mas o suficiente para me permitir levantar algumas hipóteses sobre o porquê que se tornou tão comum pessoas dizerem neste país que não houve ditadura militar. Por um lado, nós sabemos muito bem do grande investimento em mistificação, investimento em mentiras, em falsificação ostensiva da história, feita nos últimos anos no Brasil pelos mais diferentes atores, inclusive setores que estão exercendo neste momento o poder no país. Mas, por outro lado, nós também sabemos que devem existir outras motivações mais profundas do que pura e simplesmente acreditar em conto da carochinha sobre a inexistência de um regime autoritário, de uma ditadura nesse país. Por que algumas pessoas, por que tantas pessoas, inclusive de uma certa idade, ou de idade avançada, corroboram essa ideia? A hipótese que eu tenho levantado, lendo um pouco da documentação sobre a relação entre o poder estadual e o poder municipal numa frente de colonização aberta nos anos de 1940 e que estava em pleno vigor nos anos de 1950, é que 1964, em muitos lugares, não representou absolutamente nada de novo. Já havia perfeitamente consolidado um mandonismo que já tinha sido estudado por alguns cientistas políticos e sociólogos neste país. Lembremos do livro clássico de Vitor Nunes Leal, Coronelismo e Chá de Voto. Então, ou os trabalhos da professora Maria Isaura Pereira de Queiroz, da USP. Havia uma estrutura autoritária exercida, ora por governos de Estado, ora por estruturas partidárias. Era o caso do PSD no Paraná, nos anos de 1950, ora por companhias de colonização, que, através de jagunços, através de prepostos dos mais diversos tipos, agia como para-estados autoritariamente, alocando pessoas para lá e para cá, estabelecendo relações como se tivessem poder formal de polícia. Então, em muitas regiões de frente pioneira, o Estado autoritário já existia, ou, se preferirem, ao invés de Estado autoritário, as circunstâncias autoritárias já existiam. Para muitas pessoas, esse era o ar que se respirava, e, como tal, era um ar que se pouco problematizava. Daí, o hábito acabou fazendo monge. Muitas pessoas, de fato, passaram a viver numa situação autoritária, se habituaram a ela. Essa situação autoritária não era despida de um toma lá da cá, não era despida de relações de clientela, não era despida de algumas condutas estratégicas dos homens comuns que percebiam a oportunidade de obter algumas coisas participando desse circuito autoritário. Mas o fato é que a experiência democrática desse país nunca foi muito grande. Ela é recente. E nas frentes de colonização, ela sempre foi muito pequena. Lembremos que era a Guerra Fria, lembremos da perseguição às esquerdas, lembremos do quanto o grande poder da burguesia rural era exercido para coibir a ação dos movimentos camponeses, dos movimentos, enfim, de trabalhadores rurais, de trabalhadores urbanos, nessas cidades fortemente dominadas por economias agrícolas. Então, o que acontece? Nós, historiadores, não devemos nos contentar com uma explicação imediata do tipo: as pessoas foram desmemorializadas pelo investimento semiológico profundo via todos os meios possíveis de comunicação, ao ponto delas acreditarem que não houve um regime autoritário, não houve uma ditadura, ou ainda ao ponto de fantasiarem as virtudes de uma ditadura, que ceifou emocional e fisicamente a vida de muita gente.
Não, trata-se de algo mais complicado. Trata-se de tentar compreender se o convívio com circunstâncias autoritárias não faz parte dessa memória. Se a dificuldade de compreender-se como ator político em processos democráticos é alguma coisa tão recente assim, ou se isso é o resultado de uma forte herança, que pelo menos nessas zonas de frente de colonização, que eu pude estudar mais de perto, me parece muito forte. Então esse é um primeiro ponto que me chamou muito a atenção. E isso me chamou a atenção também porque eu encontrei correspondência entre chefes partidários locais e os chefes na capital, correspondência do tipo: punamos determinados servidores públicos que não querem entrar no nosso partido. Vamos transferi-los para outros lugares do Estado como punição por não estarem agindo de acordo com os nossos interesses partidários. Não vamos entrar aqui no mérito do que significavam interesses partidários, o que significavam partidos naquele momento. Se eles eram articulações muito pouco ideológicas e muito mais, digamos, pragmáticas. Se essas articulações tinham significados muito mais de mobilização de interesses imediatos do que propriamente visando a governabilidade do país, ou do Estado, ou do município. Mas o que é interessante é que é bem provável que, se nós obtivermos documentação de partidos políticos, agremiações dessa natureza, em épocas anteriores ao regime militar, nós consigamos verificar como se davam essas relações cotidianas, que já me pareciam, pelo menos por esses casos que eu pude verificar, marcadas por forte dose de autoritarismo. Um autoritarismo que era complementado na vida urbana pelas práticas de determinados policiais que agiam muitas vezes como jagunços, pelas práticas de indivíduos que eram prepostos de potentados locais e que agiam como se tivessem poder policial assegurado pelo Estado. Ou seja, era um ambiente de profunda violência. Isso nós precisamos compreender melhor no que se refere a essas possibilidades de história local. Uma última questão, que aí tem a ver com a minha própria vida como professor e, portanto, tem a ver com uma sugestão de trabalho sobre investigações do sistema escolar, investigações sobre professores, práticas docentes, de um modo geral, sobre a vida cotidiana nas escolas, enfim, sobre reformas educacionais e assim por diante. Essa última sugestão é um pouco de memória, mas que me parece poderá ser indicativo de algumas coisas que vale a pena meditar sobre elas quando nós pensamos em termos de história local, só que agora história local e investigação educacional, seja sobre ensino de história, no sentido mais amplo, seja a investigação sobre rotinas escolares, sobre a escola como organização complexa e assim por diante. Eu comecei a lecionar entre 1974 e 1975. Em 1975 eu já estava trabalhando em colégios, embora eu estivesse ainda começando a universidade. Estava no segundo ano do curso de filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dava aula de educação moral e cívica, dava aula de organização social e política no Brasil, dava aula de história, enfim, aquilo que era muito comum naquele momento, onde havia poucas pessoas diplomadas e onde o Ministério da Educação autorizava muitos indivíduos que recém haviam começado os seus cursos universitários a lecionarem. Por ter começado em 74 e 75, eu peguei os primeiros anos da reforma
simbolizada pela lei 5692, recém-promulgada pelo regime militar. Essa lei cobria vastamente o espectro educacional do país. Muitos efeitos dela estão ainda instituídos até hoje, e um desses efeitos foi aquela extinção do modo como o colegial era organizado até então e a criação da ideia de segundo grau. As disciplinas unificadas em uma única formatação chamada segundo grau. Eu demorei muito a me dar conta, foi só com a passagem do tempo, a reflexão sobre minha condição de professor, as leituras e, mais ainda, a tentativa de compreender as diferentes propostas de reformas de ensino. Eu demorei, enfim, a me dar conta do que estava acontecendo na rotina das escolas nas quais eu trabalhava. Havia professores que tinham 20 anos de magistério, 25 anos de magistério. Havia professores jovens. Começaram a trabalhar, vou colocar um marco aqui muito simples, 1975. Começaram a trabalhar naquele momento, era, ao mesmo tempo, conviver com pessoas que tinham começado a trabalhar em 1950, pessoas que tinham começado a trabalhar em 1960, em 65, em 70, enfim, os mais diversos tipos humanos nas mais diversas faixas etárias, trazendo as mais diversas bagagens como educadores e as mais diversas inserções em políticas educacionais, seja no âmbito federal, por exemplo, os que vinham de antes e os que vinham de depois da Lei de Diretrizes e Bases, de 1961, aqueles que ingressaram após o golpe militar em 1964, aqueles que vinham de antes, aqueles que ingressaram após o endurecimento ditatorial do regime a partir de 1968, aqueles que já estavam entrando nas escolas no momento em que o regime começava a mostrar suas fissuras, era o meu caso. Então, havia diferentes tipos de professores convivendo na mesma sala e diferentes humores. Havia pessoas, eu, como disse, demorei a perceber isso, que estavam reagindo à sua maneira à Lei 5692. Pessoas que estavam boicotando, pessoas que estavam praticando uma semi-sabotagem, pessoas que estavam aderindo entusiasticamente, pessoas que estavam disputando cotidianamente carga horária com outras pessoas. Houve uma profunda redefinição das cargas horárias. Então, essa cotidianidade escolar, em circunstâncias autoritárias, precisa ser melhor estudada. Há um número muito grande, felizmente, de trabalhos feitos entrevistando professores. No entanto, boa parte dos trabalhos ainda está sob a forma de dissertações, monografias e teses nas prateleiras das estantes dos programas de pós-graduação. Nem tudo foi publicado, nem tudo virou livro, nem tudo está na internet. Mas a recuperação, para usar um clichê, a recuperação dessas memórias é fundamental, sobretudo num momento como esse que nós estamos agora, no qual falam-se de reformas, estão autorizadas reformas, e em circunstâncias de um bloco autoritário que acabou de assumir o poder no país. Então, embora eu não gostasse nada disso, mas nós teremos a oportunidade de praticar uma miserabilíssima história comparativa das emoções, caso consigamos ainda recuperar um pouco daquelas pessoas que passaram por essas trajetórias de reformas, sobretudo a reforma feita sob regime autoritário,
em 73, 74, e que por volta de 77, 78 já estava plenamente consolidada, pelo menos nas grandes capitais do país. Então, é sempre possível fazer isso a partir de algumas experiências bem localizadas. Algumas escolas, cujos professores, claro, já não estão mais disponíveis, mas que ainda estão vivos, podem ser estudadas num corte muito longo de período, porque muitos professores que começaram a lecionar, digamos, em 1960, ainda podem ser entrevistados, ainda podem nos dar depoimentos sobre como foi essa experiência de uma reforma tão intensiva da educação e assim por diante. Ou seja, verticalizar é sempre a possibilidade de gerar um conhecimento não só sobre aquela circunstância local, mas um conhecimento que vai abrir janelas para hipóteses a serem testadas em outros lugares, seja por contrastação, seja por teste, pura e simplesmente, para verificar sua viabilidade ou não. Eu queria dar esses exemplos, poderia dar uma série de outros exemplos, inclusive de outras regiões do mundo, mas me pareceu que exemplos familiares, inclusive um exemplo de natureza pessoal, poderiam trazer maior intimidade a isso que eu estou falando sobre a minha entusiasmada, entusiástica e inegociável defesa da pesquisa em história local. Por fim, antes de me despedir dessa defesa da história local, chamar a atenção para dois fatos já mencionados que vale a pena insistir. O primeiro deles é que não é por ser pesquisa local que ela é menos relevante, que ela é menos importante, que ela não contribui com o conhecimento. Não confundamos as hierarquias políticas, as hierarquias sociais, com a hierarquia da relevância do conhecimento. Há um texto muito interessante do Carlo Ginzburg sobre microhistória e história local, um texto dos anos de 1980, mas que foi publicado em espanhol numa coletânea lançada no México, já creio no século XXI, chamada Tentativas. É fácil encontrá-la na internet. Esse pequeno texto do Carlo Ginzburg, ele esclarece as evidentes diferenças entre o procedimento metodológico teórico chamado microhistória e o tipo de prática de pesquisa chamada história local, algo que muitas vezes é confundido, e no Brasil já vi várias pessoas fazendo essa confusão, seja por desconhecer a sutileza da diferença, seja por acreditar que usar a expressão microhistória vai dar um aporte de status à história local, o que é uma traição à nossa atividade modesta de historiadores locais. Não tenhamos vergonha do que fazemos, vamos procurar um rótulo diferente para o nosso velho aguardente enriquecido em barris de carvalho. Bom, enfim, o Ginzburg chama atenção para o fato de que muita gente lá na Itália, para quem ele estava falando, vê a história local como despida de pompa e seriedade, despida daquela respeitabilidade que a grande história nacional teria. E ele, curiosamente, chama atenção para o fato também de que, no passado, a história local teve um peso fundamental na construção da vida cívica na Itália. A memória cívica italiana é fortemente localizada até hoje. O que é interessante no texto do Ginzburg é que ele mostra como que também lá,
existe esse mesmo preconceito que existe aqui contra a história local. Não confundamos, e é esse o outro ponto, não confundamos. O que nós fazemos é uma atividade científica, história. Aquilo que os cronistas locais fazem, animados por outras motivações, não é necessariamente algo a ser desmerecido, mas não é o que nós fazemos. Pessoal, nós estamos vivendo aí essa avalanche obscurantista, tudo isso que expressões como pós-verdade, fake news e outras estão sintetizando, mas o fato é que essa é a nossa profissão, o fato é por isso que nós militamos, e militamos em busca de esclarecimento. Essa é a nossa tarefa. A pesquisa em história local, assim como qualquer outra pesquisa, é uma busca de esclarecimento, é uma busca de lançar luzes sobre a realidade, a complexidade da realidade e, sobretudo, como qualquer busca de esclarecimento, é uma guerra contra as trevas, uma guerra contra a imbecilidade, uma guerra contra todos aqueles que querem mistificar as populações, uma guerra contra aqueles que querem negar a democracia, negar o debate, negar o valor do conhecimento histórico, enfim. Então, nesse sentido, vale a pena insistir nisso. Tudo que a gente sabe em matéria metodológica deve ser fundamental,
seja para aquelas pesquisas que a princípio parecem dotadas de relevância em si, porque se referem a temas consagrados, mas também tudo isso que nós sabemos de metodologia deve ser aplicado ao mais aparentemente, mas só aparentemente, comezinho e banal dos objetos. Um forte abraço e o melhor 2019 possível para todos nós.